Agora, Mauro César, o São Paulo, no começo do Campeonato Paulista, jogava muito mal e preocupava. E até se falava na época, e olha que nem chegaram os clássicos ainda. O São Paulo não disputou um clássico sequer e tá nessa situação. Tava numa situação muito complicada, até próximo da zona de rebaixamento. E o impressionante é que o São Paulo, ele começa a se recuperar com os clássicos. O São Paulo do Rogério Ceni, ele tem 7 clássicos, 6 vitórias e 1 derrota. Tiveram também 2 clássicos no Brasileiro do ano passado, que venceu contra Palmeiras e Corinthians, se eu não me engano. E são 85,71% de aproveitamento em clássicos. O que torna esse São Paulo tão forte em clássicos e o que mudou nesse São Paulo, Mauro, principalmente do começo do campeonato para agora, essa evolução do time do Rogério Ceni? Eu acho que tudo que está acontecendo é absolutamente normal, né? Poderia não funcionar se o trabalho fosse ruim. Se o trabalho é bom, o time vai melhorar. O problema é que existe uma cobrança muito precipitada de parte da imprensa e da torcida. As pessoas ainda acham que a montagem de um time é que nem aquele macarrão instantâneo, que põe na água, né? E poucos segundos ele está pronto. E é bem ruim aquilo também. Aí é um gororoba, é um time mal montado, montado às pressas. Um time mais bem montado vai levar um certo tempo, uns mais, outros menos. E o time do Rogério, ele está sendo montado dentro de um processo natural, né? A questão dos clássicos, eu acho que ele consegue realmente colocar os jogadores bem empenhados e motivados para encarar esses jogos com mais seriedade. Esse era um problema sério do São Paulo. O São Paulo tinha uma estatística horrorosa em clássicos até pouco tempo atrás, até com o Diniz começou a mudar. Ele conseguiu vitórias em clássicos, mas o São Paulo tinha um retrospecto horroroso. Perdia, sei lá, 80%, 90% dos clássicos. Até para Ponte Preta, no confronto direto, os confrontos recentes dos anos anteriores, né, eram desfavoráveis ao São Paulo. E eu acho que ele consegue colocar não só a questão da organização da equipe, a questão tática, de como o time se comporta, mas também da questão do empenho. Tem me chamado a atenção cada comemoração de gol de São Paulo nessa reta final. Até contra o São Bernardo. Todos os gols são comemorados como se todos os jogadores fossem um Pipo Inzaghi, né? Lembra o Pipo Inzaghi? O Pipo Inzaghi queria fazer um gol. Milan jogando, sei lá, contra o Bari. 5-0. Ele ia fazer o 6º gol, ele corria, ficou louco, ia na bandeirinha e gritava alucinadamente e tal. Final de Champions League, fazia o gol, comemorava igualzinho. Você pegar as duas comemorações e colocar lado a lado, você não sabe qual é da final da Champions League, que ele fez gol de final de Champions League, e de um jogo corriqueiro do Campeonato Italiano, da Copa Itália. Os jogadores de São Paulo comemoram os gols dessa maneira. Então eles estão muito empenhados, estão realmente encarando de uma outra forma. Acho que aí a questão também do peso que o Rogério tem no clube, né? Além da sua competência como treinador, a forma como ele pode falar para esses jogadores e mostrar para eles. A questão também que se pesa no futebol, acho que cada vez mais com o crescimento das análises táticas e de uma corrente também da mídia que vê o futebol só pela prancheta, não é só a prancheta, existe um componente emocional, a maneira como você encara o jogo, a maneira como você olha para o adversário. Aí você olha até com raiva para o adversário e fala, vamos ganhar dos caras aqui, e faz o gol e você vai comemorar aquilo intensamente, e não aquela coisa blasé, o modo banana, né, que é aquele assim, perdi, tudo bem, perder do jogo, não tem problema nenhum, da próxima a gente ganha. Você quando perde tem que ficar pé da vida, e quando você ganha você tem que comemorar mesmo, ainda mais um grande confronto. E quanto o Palmeiras mais ainda, porque é o time badalado, é o time da moda, o técnico mais elogiado do momento, então isso causa digamos assim, acho que é um anabolizante emocional, né? Então acho que isso tudo está no contexto, mas o trabalho está seguindo um ciclo normal, é assim que funciona, não é tudo instantâneo, não é macarrão instantâneo. É uma coisa que vai acontecendo pouco a pouco, quando o trabalho é ruim, aí não, aí você vai ficar a vida inteira ali, né, e aquilo não fica nunca pronto. A gente já falou algumas vezes aqui do Caleri, né? O próprio Mauro também pode falar sobre o assunto, porque ele dizia, o Caleri é impressionante. O Caleri ele vai para outros clubes, não rende o esperado, volta para o São Paulo e parece que a camisa do São Paulo cai bem no cara que ele sempre decide no São Paulo, sempre faz gols. E a gente falou do Rogério Ceni, rei dos clássicos. O Caleri também. Dentro de campo, o rei dos clássicos é o Caleri, porque o Caleri tem 1 gol contra o Santos, 2 gols contra o Corinthians e 2 gols contra o Palmeiras. São 5 gols em clássico no total. Dá pra gente dizer que se for campeão paulista, o Caleri já vira ídolo da torcida do São Paulo? Ou é pouco, porque a gente sempre fala que estadual não é parâmetro, porque a torcida adora o Caleri. E ele mesmo fala, eu quero título pelo São Paulo. Se ele conquistar esse paulista do jeito que ele tá jogando, fazendo gols em clássicos, você acha que ele já vira ídolo? E por que esse cara rende tanto no São Paulo? Por que ele tem a cara do São Paulo? Primeiro, só ressaltar, né, que, como você bem falou, abriu uma vantagem com o Bruno, ainda não é campeão.
domingo, que o professor fala, tudo é possível, né? Eu só espero que, se for uma derrota do São Paulo de 3-0 no domingo. Que não joga o trabalho todo fora, né? Dizer, aquilo aconteceu no Morumbi porque o Palmeiras não jogou bem. É uma vantagem boa, né? Você começa uma final com 0-0 no segundo jogo, nos outros 90 minutos você já tá com 2-0, né? Tem que se analisar o trabalho todo, tem a temporada toda, é uma vantagem muito boa. Em relação ao Caleri, né? O São Paulo é carente de ídolos, né? Você vê que algum tempo atrás o São Paulo tinha o próprio Rogério Ceni, né? O Mineiro, né? O Aloysio Chulapa, Lugano, o próprio Fabão. O São Paulo foi tricampeão brasileiro jogando com 3 zagueiros. Amoroso. Amoroso, e todo mundo se tornou importante ali, né? E hoje essa torcida ficou um tempo sem ganhar título, voltou a ganhar o Paulista do ano passado. Então o Caleri, quando teve a primeira passagem, o Bruno até falou que São Paulo chegou às semifinais da Libertadores e o Caleri foi artilheiro da Copa Libertadores. Então, ele é peça importante. Você vê que o Abel mesmo, ele cita ontem na coletiva que, por exemplo, o Rogério queria jogadores pela beirada de velocidade. Não teve. O Rogério agora joga com 2 atacantes enfiados, que é o Caleri e o Éder, né? Em cima dos zagueiros do Palmeiras. Eu não sei como vai ser o segundo jogo, se o São Paulo... Eu acredito que o São Paulo vai marcar do meio campo para trás, pela vantagem, né? E quando você marca no meio campo para trás, você tem que usar a bola na velocidade para o contra-ataque. Não é o caso do Caleri e do Éder. Né? Então o segundo jogo vai ser muito interessante em relação a isso. E o torcedor está empolgado e o Caleri com a camisa do São Paulo, ele representa bem. É um dos principais centroavantes do Brasil? Não, para mim não. Hoje não. No São Paulo, sim. Mas no Brasil, eu acho que tem um Hulk que tá jogando de atacante, tem um Gabigol. Por incrível que pareça, o Cano. O Cano, o Vasco não subiu, mas ele fez os gols dele importantes no Vasco, no Fluminense também. Sabe fazer gol, começou, né? Tinha o Gilberto, que estava no Bahia, o Bahia foi rebaixado, mas o Gilberto fez o vice-artilheiro do Brasileiro. Né? Tem mais quem aí? Tá entre... eu acho que ele tá entre os principais centroavantes, porque você não tem muita opção. Eu acho que o Caleri tá entre os principais centroavantes do Brasil. Dos que você falou, eu acho que unanimidade na frente dele, Hulk, que também não é um centroavante. Se você pegar assim a posição 9, né? Você tá falando 9. O 9. O 9 ele pode estar entre os 5 agora. Que o ano passado o Caleri figurou no banco ali, viu? Se você analisar hoje, né? Não, tem que falar hoje. Né? Hoje. Tem um monte na frente dele. Mas se analisar hoje, que acho que é isso que o Osmar perguntou, Gabigol, ele... hoje, você tem que lembrar o seguinte, nós estamos vivendo um período de estaduais. Qual é o estadual que apresenta um grau maior de dificuldade para o centroavante? É o de São Paulo? Sim. Então o cara que é artilheiro, né, tem pelo menos uma qualidade. E segundo informações de zagueiros aí, é uma mala marcar o Caleri. É uma mala, é uma dificuldade, sabe? É aquela história de que a bola bate no bumbum, bate no ombro e sobra para ele bate de qualquer jeito. Quer dizer, é o centroavante que, entre aspas, tira sono de zagueiro. Né? Então eu acho que ele está nesse momento, no principal campeonato do país. É um cara que merece mesmo ser observado. Né? É isso. Eu acho centroavante hoje no Brasil, Vamp. Eu acho só o Gabigol, Gabigol e Pedro. É porque o time brasileiro... Porque você não tem grande centroavante. Eu acho o Caleri hoje até um pouco à frente do Cano. Eu acho o Cano muito bom centroavante. Mas como o Vanderlei lembrou, é um campeonato mais difícil. O campeonato paulista é mais difícil do que o campeonato carioca. Mas tem os clássicos também carioca, né? Lá não tem só Madureira, Audax, Nova Iguaçu, Resende. A gente respeitar os clássicos também no Rio, né? Eu acho o Caleri melhor do que o Cano. Você acha, Mauro? Você já falou muito do Caleri no São Paulo. Você acha que o Caleri tá entre os principais centroavantes do Brasil? Eu coloco ele entre os 3. Até porque a gente não tem muita opção. E são 2 jogadores que jamais seriam lembrados para a seleção do país deles, tampouco para do Brasil, se fossem aqui do Brasil. São bons jogadores para clube. Finalizadores, brigadores, cada um com a sua característica, mas não são jogadores especiais e tal. O Caleri é especial para a torcida do São Paulo. Isso é muito comum no futebol. Alguns jogadores se adaptam no clube, fazem aquele clube mais do que fariam em outros, porque tem ali uma adaptação maior, uma identificação muito grande, mas não são jogadores de um outro. O Palmeiras procura o centroavante. Não vai pensar no Cano do Caleri.
Um time que pensa em 20 milhões de euros por um jogador para a posição, vai pensar em jogadores com mais qualidade, com mais recursos. Então, acho que eles são dois bons centroavantes, finalizadores, mas não os vejo como jogadores super especiais, assim. São especiais, no caso, o Calleri para o São Paulo e hoje o Cano é para o Fluminense. Acabou de fazer 2 gols no Fla-Flu, claro que ele é especial para o Fluminense. Agora você pega a carreira dos dois, são carreiras assim, uma na Europa, outra pela América do Sul, principalmente, não são carreiras brilhantes. São jogadores que nem se destacaram, não chegaram nem... O Calleri teve um começo na Argentina, em time grande, depois saiu, foi embora. Não, acho que a gente não pode exagerar muito também, como se eles fossem, sabe, os grandes atacantes espetaculares, não acho que nenhum dos dois é. São competentes. Agora, Vanderlei, sobre essa situação do Rogério Ceni, porque o Rogério, a gente analisa aí alguns pontos positivos no Rogério para essa evolução do São Paulo. Tem esse lado da vontade, que ficou bem claro quando ele desabafa naquela coletiva de imprensa, que ele diz que não tem água na piscina, mas também que tinha jogador que precisava se tratar e saía cedo do clube. Ali ele já deixa claro, postura de jogador tá me incomodando. Eu quero jogador disciplinado, eu quero jogador com vontade de ganhar. E ele elogiou muito isso ontem na coletiva. Essa vontade do time, isso ele se disse orgulhoso com relação a isso. Agora, depois daquela coletiva do Rogério Ceni, onde ele criticou alguns pontos do São Paulo, se percebe que é um outro São Paulo, né? Como disse o Mauro, comemorando cada gol, um time com vontade, sendo elogiado agora pelo Rogério. E outra, essa situação dele colocar a molecada pra jogar. A molecada também tá dando muita conta do recado, né, Vanessa? Asmar, um abraço a todos. Eu conheço razoavelmente o Rogério, né? Então eu posso dizer para você que ele, nesse caso aí, como disse o Mauro, na linha do Mauro César, não é só jogo jogado e não é só campo, que a gente tá vendo aí, todo mundo vê, milhares, milhões, vem. Tem o bastidor, né? O Rogério sabe bater, entre aspas, e sabe abraçar. Então, e fica mais fácil com a história dele toda conversar com esses jogadores mais jovens. Isso já é muito importante. Outra coisa, elenco, veterano ou novato, percebe quando o técnico está frágil. Esse cara aí está recebendo da Dona Maria lá, com todo respeito, café frio. Já estão servindo café frio para ele. Não é o caso do Rogério Ceni. Então, o elenco todo sabe da força que o Rogério Ceni tem no São Paulo. Até diante dos dirigentes, e aquela entrevista citada por você, ficou muito claro que ele teve muita força para falar tudo aquilo, e ele sabe que comigo é assim. Entendeu? Quer dizer, não é um técnico comum em relação a prestígio junto à torcida e tudo que a gente está falando aqui. Ontem, falando do jogo específico, só lembrando que o São Paulo ganhou, já mostramos aí na tela, mais de 80%, 82%, 83% dos clássicos que disputou em 2022. 85,71% de aproveitamento. Para ser preciso, vem de 6 vitórias, né? Se eu não estiver equivocado, 6 vitórias, o time vai crescendo, o peito vai ficando cada vez mais estufado. Estava enfrentando o homem a ser batido. Abel Ferreira e o bom Palmeiras, que mostra isso já há algum tempo. Então, outra coisa que eu acho extremamente importante. Mas por que essa molecada, ou esse time, tem alguns veteranos lá também, está correndo dessa maneira, esse time? Porque o Rogério, no bastidor, pelo que eu conheço, deve ter dito para eles o seguinte, nós estamos numa dureza muito grande no cofre. Num determinado momento, o cofre vai ficar um pouco mais abastecido. Então vamos mostrar agora que não é preciso tanta correria para contratar reforços. Vocês têm essa oportunidade. Esse discurso do Rogério sempre foi e é muito forte. Então o São Paulo melhorou mesmo. A gente falou que o Palmeiras enfrentaria um time que estava em evolução. Para nós aqui aconteceu, imagino, uma surpresa com relação aos gols marcados. Se termina 3-0, é uma tragédia para o Palmeiras. Fez aquele gol lá, o Palmeiras respira. Mas é uma vantagem respeitável para o jogo de domingo, sem dúvida alguma, e a arbitragem o Asmar vai colocar sobre a mesa já já. Vampeta e Bruno, antes da gente entrar no assunto arbitragem, que é um assunto polêmico, inclusive muita gente comentando a postagem da Ana Paula Oliveira, presidente da Comissão de Arbitragem da Federação, na arquibancada, na torcida do São Paulo, tá? Tem muita gente aí questionando essa postura da Ana Paula. Agora, primeiro jogando aqui pro Vamp e pro Bruno que acabou de chegar, sobre essa situação, eu acho que ficou claro
que o Rogério Ceni e o Muricy, eles acabaram com a bagunça no São Paulo, né, Bruno? Porque o São Paulo começou essa temporada já com uma bagunça, com aquele estatuto absurdo que foi proposto pela diretoria, uma diretoria que muita gente achou que chegaria para mudar as coisas absurdas que aconteciam no São Paulo. E aí, graças a Deus, pro bem do São Paulo, aquele estatuto vergonhoso não foi aprovado. Pelos sócios, conselheiros, ele não foi aprovado. Então, um ano que começou absurdo, o Rogério Ceni e o Muricy, seja por áudio vazado, seja por entrevista, eles deixaram claro, a gente quer acabar com a bagunça no São Paulo. E a partir do momento que você acaba com a bagunça nos bastidores, Bruno, você melhora o resultado dentro de campo. Tem esse lado também, né? Sim, sem dúvida. E assim, o São Paulo continua sendo, acho que fora de campo, o que ele tem sido nos últimos anos. E o que você lembrou da tentativa de mudança de estatuto é mais um sinal. O Conselho aprovou, os sócios reprovaram. E aí o Rogério Muricy e o Rogério como treinador do time, eles têm esse mérito de blindarem o futebol e porque são eles, né? São ídolos do clube e porque o Rogério é muito competente. O Rogério é um técnico muito bom. Que o São Paulo, nesses anos que ficou sem ganhar títulos, várias vezes ele tentou trazer ídolos do clube, muitas vezes para jogar para a torcida e não exatamente porque imaginava, não, esse cara pode... Raí de diretor, por exemplo. Não acho que a escolha foi, não, acho que o Raí tem o perfil que a gente quer. Não, porque é ídolo. O Lugano veio também porque era ídolo. Até o próprio Rogério, na primeira vez que foi técnico, não dava para saber se o Rogério era um bom técnico. Ricardo Rocha. Rogério, quando foi técnico a primeira vez, não dava para saber se ele era bom ou não. Agora sim, agora você já tinha um parâmetro. Ele nunca tinha treinado e ele veio porque o Leco estava perto de uma eleição e trouxe um ídolo. Agora não. Agora é um ídolo, sim, isso ajuda, mas ele é muito competente, né? E o Rogério conseguiu deixar o futebol separado da direção do clube. E ele está criando os reforços que não chegaram. Talvez quisesse um zagueiro, ele recuperou o Diego Costa. Talvez quisesse um volante, ele meteu o Pablo Maia. Ele está criando os reforços com o que ele tinha lá dentro. Então isso é muito bom. E até comparado com o ano passado, que o São Paulo foi campeão paulista, esse ano ainda não é campeão, mas ganhou o primeiro jogo, tem uma boa chance de ganhar de novo. Eu acho que esse ano é um título mais real, vamos dizer assim. Ano passado, sem tirar mérito, título é título, tá tudo certo. Não estou desvalorizando não, mas ano passado o São Paulo meio que ele queria muito aquele título e eram circunstâncias especiais, um ano emendado no outro. O São Paulo levou aquele campeonato de uma maneira que os outros não levaram. E o São Paulo ainda tinha no time um jogador, e não é culpa do jogador, que estava lá, só que o São Paulo não tinha condição de pagar, que era o Daniel Alves. A culpa é do clube, não dele. Agora não, agora é um São Paulo real. São Paulo real é isso aí, é a molecada, porque hoje não tem dinheiro, então tem que apostar na molecada. Então acho que hoje, se o São Paulo ganhar esse título, vai ser assim um título do São Paulo real, e não uma coisa meio artificial que foi criada na temporada passada.